Então, olha, eu resolvi trazer esse tema para essa live de hoje porque eu vejo que é uma das dificuldades que os profissionais mais têm com relação ao mercado, a carreira, né? Como precificar serviços de licenciamento. Eu recebo muitas perguntas de profissionais que se sentem inseguros na hora de dar um preço, de fazer uma proposta, que muitas vezes tem medo de começar a sua carreira justamente pelo medo de o seguinte: na hora que o cliente perguntar o preço, na hora que o empreendedor perguntar o preço, e se eu não souber responder, e se o preço ficar caro demais ou ficar barato demais, como é que eu faço para poder ganhar mais segurança? Como é que eu faço para poder precificar o serviço, tá? E eu entendo que essa seja uma dificuldade, porque lá atrás, quando eu me formei em engenharia ambiental, em 2014, eu também tinha uma grande dificuldade em precificar serviços, tá? Eu me lembro que uma vez eu estava numa aula de gerenciamento de resíduos sólidos e nessa aula o professor lá explicou o que é um PGRS, como é que funciona, e explicou um pouco das demandas, né? E eu vi que tinha muita demanda, tá? Muitos empreendimentos precisam de PGRS para que eles tenham suas licenças ambientais. Mas aí, no mesmo momento que eu vi aquilo como uma oportunidade na época da faculdade, eu pensava, cara, mas beleza, mas quanto é que custa um trabalho desse? Quanto é que mais ou menos custa? Aí eu perguntei ao professor, e o professor falou, olha, isso vai variar. Ele ficou meio sem saber como responder, tá? E aí isso ficou na minha cabeça, cara, como é que eu vou precificar um serviço? Quanto é que custa um trabalho de licenciamento? Quanto é que eu vou cobrar por um projeto ambiental? E a verdade é que eu tive que aprender na marra a precificar, tive que aprender na prática mesmo ali a precificar serviços. Eu não tinha mesmo quando eu entrei na consultoria como CLT, que quem conhece um pouco da minha história sabe que eu comecei como CLT numa empresa de consultoria, eu não tinha ninguém para me ensinar. Lá na empresa que eu trabalhava, era uma empresa pequena, tá? Não existia uma metodologia para você precificar serviços. Quando o gerente trabalhava lá, quando ele dava um preço, ele simplesmente dizia o preço. Eu nunca vi ele, enfim, fazendo algum tipo de método ou calculando de alguma forma. Era meio que intuitivo para ele dizia o preço. E ali eu ficava na dúvida, cara, mas qual o critério que ele usa para poder precificar um serviço? Como é que ele vai saber se realmente o preço foi justo ou não? Enfim, eu ficava com aquilo na minha cabeça. Mas, enfim, como era o trabalho dele, eu pensava naquilo, mas eu me importava, eu focava mais no que eu tinha para fazer, que na época eu era analista ambiental. Quando eu assumi o setor comercial da empresa, que foi 3 meses depois de eu ter sido contratado como analista ambiental, aí foi que o negócio começou a me preocupar mais ainda, tá? Porque começou a chegar as primeiras oportunidades de eu fazer orçamento. Muitas vezes não, algumas vezes alguns empreendedores me ligavam lá na empresa ou mandavam um e-mail querendo o preço de um serviço, e eu ficava sem saber muito bem o que respondia, porque a verdade é que eu não sabia qual era o preço, tá? Eu não sabia se eu tinha que fazer uma visita para poder calcular melhor esse preço, quais são os critérios, porque a única coisa que eu via era o gerente dizer assim, é tantos R$1.000, é R$8.000, é R$1.500, é R$3.000. Eu não sabia exatamente qual era o critério daqui, então eu tive que aprender isso na marra. E quando eu falo aprender na marra é o seguinte, muitas vezes eu dei um preço e o cliente aceitou, e na hora que eu estava fazendo o trabalho eu tive prejuízo, porque eu devia ter cobrado mais caro. Eu disse, pô, cara, esse trabalho aqui realmente era para eu ter cobrado mais caro. Eu me iludia com a ideia do seguinte, eu vou cobrar barato para poder pegar o cliente, e aí quando eu fizer o trabalho eu me viro. E muitas vezes eu me prejudiquei nessa situação, tá? Eu tive prejuízos, e algumas vezes também eu cobrei um preço que ficou muito alto, que poderia, por outras vantagens que eu poderia ter com aquela contratação, e por um detalhe ou outro eu perdi oportunidades. Então, o que é que vocês entendem? O que é que eu quero que vocês entendam com isso? Eu quero que vocês entendam que eu perdi algumas oportunidades por não saber precificar serviço, tá? Por não ter um método, não ter uma metodologia de precificação que pudesse ter uma certa lógica, tá? Porque o que é que faz você não ter segurança na hora de dizer um preço? A falta de metodologia de precificação. Porque quando você tem uma metodologia de precificação de serviços, você ganha segurança na hora de falar o preço. E na hora que você vai falar o preço para um cliente, se você não passar segurança, praticamente certo que você não vai conseguir fechar o contrato. Então uma coisa leva a outra. Saber ter um método de precificação vai fazer com que você passe o preço de uma forma mais segura dos seus trabalhos,
Passando o preço com mais segurança, você vai deixar mais claro que aquele é o preço justo, logo o cliente vai sentir essa segurança de você e um dos efeitos disso é que vai evitar que ele fique tendendo a te pedir desconto toda hora, vai evitar que ele ache o preço caro, porque você veio construindo uma metodologia de precificação que mostrava para ele que realmente é justo. Então, por que, por exemplo, eu e meus alunos conseguem fechar propostas de 10 mil, 15, 20 mil reais, no caso dos meus alunos, mesmo começando do absoluto zero, mesmo sem ter experiência comprovada? Porque eles aprendem na mentoria a precificar. E faz parte do aprendizado de como precificar você ter um direcionamento para que você tenha a segurança de dizer assim, olha, e esse projeto custa 10 mil reais. E esse projeto custa 20 mil reais. E esse projeto custa 80 mil reais. Ok? Porque você teve todo um trabalho anterior, não foi aleatório, você não dormiu e sonhou que o preço era esse. Não. Então você ganha mais segurança. Ganhando mais segurança, você aumenta as chances de ser contratado. Você aumenta as chances de ser bem sucedido numa negociação. Então precificação é um fator muito importante. E se você escolher absorver a minha experiência, você não vai precisar perder as oportunidades que eu perdi para poder precificar da forma correta. Tá? Você já pode começar à frente, porque você não vai cometer os erros que eu cometi, que provavelmente você iria cometer se você, fizesse por conta própria, começasse aí, tentasse do seu jeito precificar, tá bom? Então essa live tem esse objetivo. E mais uma vez, o que eu vou falar aqui, inclusive eu trouxe até um material da própria mentoria, tá? Eu imprimi aqui alguns slides das aulas que eu mostro para trazer esse embasamento para vocês, mas o que eu vou falar aqui é um resumo, uma parte do que está lá dentro da mentoria. Porque lá na mentoria eu tenho mais tempo, eu tenho mais espaço, eu tenho mais recursos, tá? Eu posso usar uma planilha, que é a planilha que eu disponibilizo para você usar na precificação. Eu posso mostrar a tela do computador. Aqui eu não tenho tantos recursos, nem tenho tanto tempo. Então aqui eu vou te dar um direcionamento. E se você quiser se aprofundar mais ainda no tema, não só no tema de precificação, mas em todos os temas que envolvem você trabalhar com licenciamento ambiental por conta própria e ser muito bem sucedido, a mentoria é o seu lugar, porque lá tem tudo que você precisa. Lá tem todos os detalhes, todo o material que você precisa para isso. Tá bom? Então vamos lá. Cara, qual é o primeiro ponto? Primeiro ponto que a gente precisa considerar quando o assunto é precificação de serviço. Qual é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto são os 4 pilares da precificação de serviço. É como se fossem os princípios, o ponto de partida. Antes de você pensar em como é que você vai calcular, pegar a calculadora e calcular o preço, existem alguns princípios, alguns pilares que vocês precisam ter em mente para que você entenda a lógica por trás de um cálculo de preço, tá? Inclusive, esses princípios, eu vejo muitos profissionais errando neles. Eu vejo muitos profissionais fazendo as perguntas erradas, tá? E eu vou te explicar agora o que isso quer dizer na prática, tá? Então, qual é o primeiro pilar, assim, o primeiro princípio de um trabalho de precificação? Primeiro, não existe preço tabelado. Beleza? Não existe preço tabelado. E por que eu toco tanto nessa tecla de não existir preço tabelado? Porque eu canso de receber as seguintes perguntas. Lion, quanto custa mais ou menos um PGRS para uma clínica odontológica? Lion, quanto custa mais ou menos um PRAD para uma mineração? Lion, quanto custa mais ou menos um plano de emergência para um posto de combustível? Cara, se você está aqui nessa live hoje, eu quero que a partir de agora você não mais faça esse tipo de pergunta. Por quê? Se você um dia já fez ou pensa em fazer. Por quê? Porque não existe preço tabelado. Não existe uma tabela que você tem lá, PGRS para a clínica odontológica, entre X mil reais e X mil reais. Não existe isso, cara, para o nosso serviço. Porque cada caso é um caso. Nem todas as clínicas odontológicas são iguais. Nem todas as clínicas odontológicas geram a mesma quantidade de resíduo ou os mesmos tipos de resíduo.
Nem todas as clínicas odontológicas passam pelo mesmo processo de licenciamento. Dependendo do município e do estado, o licenciamento muda. Então não existe preço tabelado para nenhum serviço da área de licenciamento ambiental. Não existe. Então, quando você começa a pensar dessa forma, a entender que não existe preço tabelado, você começa a deixar de fazer perguntas erradas. A pergunta não é quanto custa mais ou menos. A pergunta é, o que é que eu devo considerar para calcular o preço de um PGRS para uma clínica odontológica? Quais são as características específicas que eu devo considerar na hora de calcular o preço, passar um orçamento para um PGRS de uma clínica odontológica aqui na minha cidade? E aí você já começa a ter uma pergunta mais profissional. Você começa a ter uma pergunta mais correta, mais assertiva sobre o que você está precisando, tá bom? Então esse é o primeiro pilar. E já que a gente está falando logo do primeiro pilar, antes da gente continuar, eu queria saber de vocês aqui que estão ao vivo, quem aqui já teve alguma experiência com precificação? Quem aqui já passou alguma proposta de licenciamento ambiental, de projetos ambientais? Quem aqui já calculou um preço, tá? Ou quem aqui não tem nenhuma experiência? Fala aí nos comentários, só para eu saber. Você já fez proposta ou você nunca fez nenhuma proposta ainda? Boa noite, Oswaldo. Tudo bom, cara? Dias Carol, Carla, Geo Santos, Raimundo, Thalita, galera entrando aí na live. Universitário Marcos colocou do zero. Perla colocou ainda não fiz. Reinaldo colocou não tenho experiência. Muito bom, cara. Cara, eu gosto muito quando profissionais que estão começando do zero participam das lives, enfim, até entram nos programas, porque quem entra do zero tem a chance de já começar acertando. E quando você já começa acertando, você consegue acelerar mais ainda a velocidade dos resultados que você vai ter. Porque você para de fazer, você evita de fazer ações, tomar ações na sua carreira que não iriam te dar resultado. Tá? Então é muito bom quando você está do zero, não tem experiência, e já começa acertando, já começa com o plano certo. Inclusive, boa parte da galera que entrou no Insider está começando do zero. E realmente falou aqui, ó, muitas mensagens. Olha, eu estou do zero, nunca fiz nenhum trabalho, e a minha intenção aqui é já começar com o direcionamento dessa mentoria. É já começar com esse direcionamento aqui para evitar de começar errado. Por exemplo aqui, o próprio Samuel. Meu nome é Samuel, sou biólogo e moro em Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado e minha expectativa é ingressar no mercado de trabalho e aprender a atuar com licenciamento ambiental. Ou seja, quer começar do absoluto zero, já acertando, entendeu? O Thiago também está começando do zero. Vários profissionais aqui na mentoria que estão aqui, ó, começando do zero e que decidiram investir nas suas carreiras para poder ter um direcionamento, já começar acertando, tá? Então, quando você está começando do zero, cara, é uma vantagem muito grande você estar absorvendo esses conteúdos. Teve uma pessoa que colocou aqui, esperando o CREA me liberar. Cara, você não precisa esperar o CREA te liberar para dar os seus primeiros passos na sua carreira trabalhando com licenciamento ambiental, não, tá? Você não precisa mesmo. Você pode já fazer seus próprios trabalhos e quando o seu CREA liberar, continuar fazendo, assumindo um pouco mais de autonomia. Mas isso não te impede, tá bom? Eglisson Barbosa, eu acho que eu pronunciei certo ou não, cara. Se não tiver pronunciado, você me avisa aí, tá? Falou o seguinte, ó, eu ainda não precifiquei, mas estou com uma reunião agendada e após a reunião terei que precificar. Ainda não sei bem como farei. Opa, então você está no local certo, amigo. Você está no lugar certo, na hora certa. Show de bola. Então, quem está do zero aí, presta muita atenção, dobra o nível de atenção, porque eu vou hoje te dar todo o direcionamento que você precisa. Mas antes você precisa entender os princípios, tá? Então, o primeiro princípio, não existe preço tabelado. E é por não existir preço tabelado que, na hora que algum cliente ligar para você ou mandar uma mensagem, que é o que vai acontecer quando você começar a se inserir no mercado de fato, tá? Prospectando, anunciando seus serviços, enfim.
E ele já vai querer saber o seguinte: olha, eu tô com um PGRS para fazer, eu quero saber o preço. Então como é que você vai responder essa pergunta? Você vai dizer o preço logo de cara? Sem nem saber o que é que você vai fazer, sem nem saber que empreendimento é, sem nem saber o que é que ele precisa ou não? É isso que a grande maioria dos profissionais que trabalham com licenciamento ambiental fazem. E é um erro gravíssimo. Porque como é que você vai precificar um trabalho se você não sabe nem quais são as características específicas, as demandas específicas daquele trabalho? Então o que é que você tem que responder? O que é que eu te recomendo que você responda? Olha, para eu te passar um orçamento, primeiro eu preciso entender sua necessidade. Então eu vou marcar aqui uma visita de 10 minutos aí, de 15 minutos aí no teu empreendimento para eu poder entender. Essa visita é gratuita e assim eu vou poder entender as necessidades que você tem e poder te passar uma proposta personalizada. Então esse é o direcionamento que eu recomendo que você faça, tá? Porque não existe preço tabelado, esse é o primeiro princípio, tá? Qual é o segundo princípio? O segundo princípio também é muito importante, tá? O segundo princípio é o seguinte: não existe preço certo e preço errado. Tem muita gente que acha e fica com medo do seguinte: não, mas se o preço estiver errado, não existe preço certo e errado, cara. A gente está no mercado de serviços técnicos, tá? Então, para você calcular um preço, eu vou falar mais sobre isso detalhadamente mais para frente aqui nessa live, mas um dos parâmetros que você usa é o custo operacional do seu trabalho. Quanto é que vai custar para você executar aquele trabalho? E olha, você concorda que se tiver um mesmo trabalho aqui e todo mundo que tiver aqui fazer, você concorda que cada um vai ter uma forma de fazer esse trabalho? Cada um vai pensar num jeito, cada um vai ter uma metodologia. É que nem você fazer um artigo. Não tem como duas pessoas fazerem o mesmo artigo do mesmo jeito, a não ser que eles tenham feito juntos. Não tem como. Então, o serviço de licenciamento ambiental é da mesma forma, tá? E é por isso que não existe preço certo e errado. Cada pessoa tem sua forma de trabalhar, cada pessoa tem suas técnicas, tá? Cada pessoa tem suas estratégias para executar um serviço e isso vai impactar totalmente no preço. Então, não existe esse negócio de, eita, será que o meu preço estava certo? Será que o meu preço estava errado? Não existe preço certo e errado. O segundo ponto é isso, tá? Eu posso fazer licenciamento sem estar com CREA? Sim. Você pode sim. Sabe qual é o momento que você vai precisar do seu CREA para fazer seus trabalhos de licenciamento? Somente na hora de assinar os projetos. E para assinar os projetos, você pode fazer uma parceria com um outro profissional. Inclusive, mesmo você com CREA, você vai continuar tendo que fazer parcerias com outros profissionais. Porque nos trabalhos de licenciamento, geralmente você tem projetos multidisciplinares para serem feitos. Então, você, a todo momento, frequentemente, você vai estar fazendo parcerias com outros profissionais. Isso é muito bom. Quanto mais parcerias, mais caro é o contrato, tá? Quanto mais parcerias você faz, maior seu network. Se você chama um profissional para fazer um trabalho com você, ele vai querer chamar você para fazer um trabalho com ele. E aí você vai crescer junto com o mercado. Então, eu não tenho um CREA. Beleza, eu vou aprender a prospectar, vou pegar os trabalhos para fazer e vou chamar os parceiros para fazerem comigo. Quando eu tirar meu CREA, eu assumo um pouco mais de autonomia, assino os projetos que eu posso assinar e vou continuar fazendo parceria com outros profissionais que fazem trabalhos que eu não posso assinar. Então, por exemplo, quando eu vou fazer licenciamento de uma mineradora, eu não posso assinar vários dos trabalhos que os órgãos pedem. Plano de lavra, memorial descritivo, especificamente para mineração. Entendeu? O que eu faço? Eu chamo um geólogo, chamo um engenheiro de minas e faço trabalho comigo. Cobro 15 mil reais em média para licenciar uma atividade de mineração de pequeno porte. Desses 15 mil reais eu repasso em torno de 20%, tá? Para ele. E o restante entra como faturamento meu da minha empresa, porque o cliente é meu. Beleza? Então isso não tem nenhum problema quanto a isso, tá bom? Então, segundo pilar, eu entrei aqui nessa pergunta que a pessoa falou aí. Não existe preço certo e errado, tá? Terceiro pilar, são 4 pilares, tá? Terceiro pilar, não se importe com quanto os seus concorrentes estão cobrando. Um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem é o seguinte: ficar se importando com que outros profissionais que
são concorrentes ali, são consultores também, trabalham com licenciamento ambiental, estão cobrando. Inclusive, eu já vi, só pra você ter uma ideia, eu já vi muitos profissionais se passando de clientes, mandando mensagem para mim, para os contatos aqui da empresa, perguntando quanto é que eu cobro para fazer um trabalho. E na minha forma de abordar, de direcionar essa conversa, eu descubro que na verdade era um concorrente querendo saber quanto é que eu cobro. Cara, não faz o menor sentido você fazer isso. E eu entendo que se por acaso você pensou em fazer isso uma vez, porque você está do zero e tal, eu entendo, porque lá atrás eu também pensava que era importante saber. Mas não, cara, não é importante saber isso. Sabe por quê? Parecido com o pilar número 2. Cada pessoa tem sua forma de trabalhar. Cada pessoa tem sua forma de trabalhar. Tem muita gente que trabalha com licenciamento ambiental que faz um péssimo trabalho. Então eles cobram lá embaixo, entregam um serviço muito ruim, o cliente vai ficar aborrecido, vai ficar insatisfeito e ele vai atrás de outra empresa. Então nós estamos numa situação hoje, pessoal, que está ficando sem espaço para quem quer prostituir o mercado. O próprio mercado expulsa essas pessoas. Você entende isso? Às vezes a gente fica revoltado. Não, tem muita gente prostituindo o mercado. Não precisa você ficar revoltado com isso. Sabe por quê? Porque o próprio mercado expulsa essas pessoas. Porque não tem como você entregar um excelente serviço sem cobrar o preço justo. É impossível. Não tem como. Como é que eu vou entregar um excelente trabalho? Tem custo para você fazer isso. Eu vou ter que ir no campo, eu vou ter que, às vezes, alugar um equipamento para poder fazer. Tá? E se eu não tiver o recurso para fazer isso, como é que eu vou fazer um trabalho? Aí sabe o que eles fazem? Eles cobram um preço ridículo, tá? Não fazem um trabalho bem feito, o órgão vai lá e reprova. E aí o que o cliente vê com isso? Cara, não valeu a pena eu tá pagando barato, procurando o menor preço para fazer isso aqui. E aí ele vai procurar outra pessoa para fazer. E ele vai tirar aquilo como lição para ele. Inclusive você mesmo pode falar isso na hora que, por exemplo, um cliente questionar seu preço. Olha, o que você valoriza mais? A qualidade do trabalho que você vai receber ou o preço? Porque se você estiver escolhendo só pelo preço, realmente eu não sou a melhor opção, porque eu valorizo te entregar o melhor trabalho que você merece. Eu ainda falo o seguinte, olha, em todo mercado tem o que cobra mais barato. Tem aquele que faz de qualquer jeito e cobra mais barato. Eu tenho certeza, inclusive eu falo até assim, ó. Eu tenho certeza que você já passou por essa situação de pagar barato e se arrepender. Sim ou não? Claro que ele já passou. E aí eu faço a pessoa ter a consciência de que decisões inteligentes não são tomadas pelo preço. São tomadas pelo resultado que ela vai ter. Então, você sempre vai ter vantagem quando você cobra o preço justo. Sempre. Por quê? Você vai entregar o trabalho que é preciso ser entregue. E o cliente não vai ter problemas. Beleza? Então, não se importe com o que os outros estão cobrando. Se tem gente prostituindo no mercado, problema dele, o mercado vai expulsar ele. Uma hora ou outra o mercado vai expulsar ele. O próprio mercado. Da mesma forma que o mercado expulsa os profissionais que não se dedicam a estudar para entregar um bom serviço. Às vezes, muita gente fica querendo economizar, achando que é despesa, investir em conhecimento, investir em se capacitar para poder ser um bom profissional, tá? Achando que é despesa. O próprio mercado vai expulsar essas pessoas. É simples assim, tá? Então, é a mesma coisa no preço. Não se importe com o que os outros estão cobrando. Foquem em aprender como cobrar um preço justo. E para cobrar um preço justo, você precisa ter o quê? Metodologia. Não é acordar e não é sonhar com o preço, não é fazer sorteio para saber qual é o melhor preço, não. É ter uma metodologia, profissionalismo. O problema não é começar do zero, o problema não é não ter experiência, o problema é você ser amador. Amadorismo não tem espaço no mercado mais para amadorismo. Começar do zero não é ser amador. Ser amador é fazer as coisas de todo jeito. Sem metodologia, sem planejamento, sem se dedicar, sem estudar. Isso é amadorismo. Tá? Quando você tem direcionamento, tem metodologia, investe em conhecimento, aprende, se dedica, mesmo que você esteja começando do zero, você não é um amador, você é um profissional. Você está fazendo as coisas com profissionalismo. E os clientes valorizam isso. Por mais que você esteja começando do zero, se você fizer um trabalho profissional, com profissionalismo, o cliente vai olhar para você e vai ver você como uma autoridade.
mesmo que você não tenha experiência comprovada. Mesmo que você não tenha certidão do absoluto zero. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Show. Então já vou atrás de contrato. Já deveria ter ido, cara. Não fica esperando aí nada não, cara. No caso, cobrando a entrada de 50% para poder começar para trabalho. A gente vai falar sobre isso, tá? Daqui a pouco. Então esse é o terceiro pilar. Não se importe com o que os outros estão cobrando. E o quarto e último pilar é: o preço que você cobra hoje não necessariamente precisa ser o preço que você vai cobrar no seu próximo trabalho. Então vamos lá, novamente. O preço que você cobrou hoje para você fazer, por exemplo, um PGRS para uma clínica odontológica, não quer dizer que vai ser o mesmo preço que você vai cobrar daqui a 6 meses para fazer o mesmo PGRS para a mesma clínica odontológica. Porque você tem variações aí, tá? E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente fica com medo de falar um preço, por medo de, sei lá, de falar um preço errado, ou de ficar barato demais ou caro demais. Cara, você está num processo de aprendizado. Então, por mais que você tenha todo o direcionamento do mundo, isso vai evitar que você cometa erros. Mas, por acaso, se você, durante o trabalho, vê que poderia ter cobrado um pouco mais caro, isso não é o fim do mundo, porque no próximo trabalho você vai corrigir isso. Então, o meu primeiro projeto que eu fiz foi um PRAD. Eu fiz como funcionário da empresa de consultoria lá em 2014, tá? E eu me lembro do preço que foi estipulado para esse projeto. E quando eu vou comparar com o preço que eu cobro hoje para fazer o mesmo projeto, uma situação parecida, que não tem como ser 100% igual, porque cada caso é um caso, mas em condições parecidas, vamos dizer assim, cara, é totalmente diferente. Tá? Então não fique também se pressionando demais, porque assim, por mais que você tenha uma metodologia, você vai sentir um pouco de insegurança na primeira vez que você for fazer um orçamento. Você vai sentir um pouco de frio na barriga na hora de você dizer o seu primeiro preço. E muita gente fica com medo de fazer isso, mesmo tendo um direcionamento. E quando você sabe desse pilar, isso é libertador, porque você vai dizer o seguinte: olha, eu vou dar esse preço hoje, eu fiz uma metodologia, eu não fiz do nada, eu fui profissional, eu entendi a demanda, eu fui lá na área, entendi o que precisava, e eu estou um pouco nervoso, mas eu vou dizer esse preço aqui. Se por acaso durante o trabalho eu ver que poderia ter cobrado um pouco mais ou um pouco menos, no próximo eu corrijo isso. Tá? O que não pode é você calcular um preço do nada. Porque até na hora que o empreendedor fazer algum tipo de pergunta, você não vai saber responder direito. Tá? Quando você constrói um preço do nada. Então tenha uma metodologia para saber precificar. E mais uma vez, lá dentro da mentoria, você vai ter todo o conteúdo necessário para você saber precificar qualquer projeto, mesmo começando do zero. Ok? Esses são os 4 pilares. Primeiro, para a gente revisar. Não existe preço tabelado. Segundo, não existe preço certo e errado. Terceiro, não se importe com quanto os seus concorrentes estão cobrando. Principalmente, não fiquem se incomodando com prostituição de mercado. Tá? E quarto, o preço que você cobra hoje não precisa ser o mesmo valor, o mesmo preço que você vai cobrar o resto da sua vida. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você pode fechar um contrato esse mês e no próximo mês você já vê que pode reajustar, que dá para reajustar, e você reajustar para situações parecidas. Não tem problema nenhum quanto a isso. Beleza? E esses são os 4 princípios que vão fazer você ter mais entendimento da lógica que eu vou explicar aqui da metodologia de precificação. Existem várias formas de você precificar serviço. Eu desenvolvi a minha forma de precificar. A minha forma de calcular um preço, tá? E é essa forma que eu ensino para você. E tendo essa metodologia, você vai poder adaptar alguma situação ou outra para o seu caso. Então, muitas vezes na mentoria, um aluno chega para mim e fala: ó, Lion, essa parte aqui que você ensina, eu adaptei para essa situação aqui, porque eu achei interessante usar esse tipo de critério. O que você acha? Eu digo: cara, muito bom, velho. Muito massa. Porque cada caso é um caso, você pode adaptar. Agora, quando você tem um direcionamento, é muito mais fácil. Você até pensa melhor para você adaptar uma coisa ou outra, um critério ou outro, que você vai aprender aqui nessa live. Tá? Então, esses são os 4 princípios. E só para eu entender se vocês estão
acompanhando bem, estão entendendo bem, se eu estou sendo claro nas informações, tá bom? Eu queria saber se vocês estão acompanhando, tá dando certo. Manda aí nos comentários, lá, eu estou entendendo, ficou claro. Ou então, lá, eu tenho uma pergunta, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Só para eu saber se vocês estão acompanhando bem, tá bom? Eu resolvi fazer live pra gente interagir também, né? Porque senão eu fazia só um conteúdo gravado e mandava vocês, botava o link para vocês assistirem. Então me dá um feedback aí se está tudo bem claro para vocês, beleza? Ó, só enquanto eu estou nessa live aqui, mais 3 pessoas entraram no grupo de alunos. As 3 pessoas entraram aqui no grupo de alunos da mentoria. Muito bom. Fico muito feliz aqui com a galera que realmente está apostando suas fichas em se tornar profissionais bem-sucedidos. Muito bom, cara. Tá ótimo. Vou praticar os 4 pilares após a reunião com o empreendedor. Muito bom, cara. Já vai anotando aí. E já que você vai fazer uma reunião amanhã, cara, já vai pensando assim, o que eu posso usar amanhã na minha reunião, disso que o Lime está falando. Anota. Não fica confiando na memória, não. Muitas vezes eu tenho um insight durante o dia e aí eu acho que eu não vou esquecer. Quando chegar à noite eu fico, porra, velho, o que eu estava pensando mesmo? E é muito ruim quando você fica com isso, porque você esquece uma coisa que poderia, assim, mudar um trabalho, melhorar alguma coisa que você esteja fazendo, algum projeto. Então anota. Inclusive eu criei um grupo no WhatsApp, assim, ideias. E toda vez que eu tenho um insight, uma ideia de alguma coisa, eu anoto lá na hora, que é para eu não esquecer. Então eu recomendo que você faça o mesmo, tá? Sim, tranquilo, show de bola, então tá todo mundo entendendo, muito bom, tá? Então vamos prosseguir aqui. Tá? Olha, outro pilar muito importante aqui, para que você entenda, antes da gente partir mesmo para como calcular um preço, é que existem 3 tipos de clientes dentro da consultoria de licenciamento ambiental. Existem 3 tipos de clientes no nosso mercado, tá? Lá, como assim 3 tipos de cliente? Existe o cliente que vai te dar lucro, ok? Só lucro. Existe cliente que vai te dar acesso. E existe o cliente que vai te dar status. Lá, que conversa doida é essa? Vamos lá. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, galera. Grana, retorno financeiro, não é a única moeda de troca que existe em um contrato de benefício para você. Vocês precisam começar a abrir os olhos com relação a isso, tá bom? Dinheiro não é a única moeda de troca que você vai ter dentro de uma negociação, por exemplo, de um contrato de prestação de serviço como empresa. E por que eu estou falando isso para você? Porque na hora que você vai calcular o preço, existe o lado mecânico, mecanizado, vamos dizer assim, que é calcular preço, botar os números na mesa, e existe o lado estratégico na hora da precificação. A maioria das pessoas que ensinam sobre precificação na área ambiental aqui só falam da parte mecanizada. Inclusive, até hoje eu nunca vi nenhum outro profissional da área ambiental que dá aulas, que transmite conteúdo, falar desse outro lado da moeda, que é o lado estratégico da precificação. O lado que não é quantitativo. Existe o lado quantitativo, cálculo, 100 mais 200 mais 300, hora técnica, não sei o quê. E existe o outro lado da moeda, que é o lado estratégico, que é qualitativo. Tá? Então vocês precisam entender isso. Então existe o cliente que te dá lucro, o cliente que te dá acesso e o cliente que te dá status. Falando na prática, existe o tipo de cliente que o único benefício que ele pode te dar é o benefício da lucratividade financeira, tá? Ou seja, é um tipo de cliente que não tem condições de te indicar, que não conhece muita gente do mercado, que não vai te indicar. É um cliente que não tem, vamos dizer assim, uma reputação, tá? Que não tem uma credibilidade, vamos dizer assim, no mercado, para que só o fato de você prestar serviço para aquele cliente, as pessoas da sua cidade vão te ver como autoridade, tá? E tem cliente que também não vai te dar acesso a nenhum outro tipo de oportunidade,
que através desse contrato você acessou outros tipos de oportunidades. Então esse cliente é o cliente que só vai te dar lucro, valor financeiro. Então aí você vai focar na hora de você precificar na sua margem de lucro, que existem parâmetros de margem de lucro que eu recomendo. Não existe nada fixo. É como eu falei, você pode cobrar o preço que você quiser no serviço, cada pessoa tem uma forma de cobrar, cada pessoa tem uma metodologia, tem uma forma de trabalhar, ok? Mas para os alunos que estão do zero, eu gosto de trazer um pilar, sabe? Um direcionamento inicial, beleza? Então, assim, existe o cliente que você vai visar a parte só da lucratividade. Então, na hora de calcular o preço, quando você vai colocar margem de lucro, você não vai abrir mão de margem de lucro nenhuma, além do mínimo que eu recomendo que você tenha, tá? Que você não vai trabalhar numa estratégia de desconto como forma de negociação, que a gente vai já falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Sobre desconto. Então você vai visar a parte da lucratividade. Mas existe um tipo de cliente que o lucro não é o único benefício que você pode ter dele. Ele pode ser um cliente que vai te dar acesso. Acesso a quê lá? A outras oportunidades. Por exemplo, existe um cliente que, ao fechar um contrato com você, automaticamente ele já vai te indicar mais 5 pessoas que estão precisando do mesmo serviço que ele, para que você também tenha a oportunidade de fechar mais 5 contratos através dele. Isso aconteceu muito comigo. Então, esse é um cliente que só pode te dar de retorno o valor financeiro? Não. Então, toda vez que você tiver diante de uma situação que você veja que fechar um contrato com aquele cliente vai fazer você acessar outras oportunidades através dele, comece a pensar que vale a pena, por exemplo, diminuir um pouco da sua margem de lucro para poder, além do lucro, você ter acesso com aquele fechamento daquele contrato. Você pode pensar numa estratégia de desconto em troca de uma indicação ou de 5 indicações. Eu já fechei contrato, galera, que saiu no 0 a 0 total. O que eu ganhei naquele contrato foi os custos que eu tive para fazer o trabalho. Mas eu fechei mais 5, 6, 7 contratos a partir daquele contrato ali. Porque o cliente, ele me indicou para outras pessoas. Então o que foi que eu fiz? Eu disse, olha, não, esse cliente aqui é um cliente que não vai me dar só lucro, que a única coisa que ele vai me dar não é só lucro, ele vai me dar também acesso a outras oportunidades. Se eu fechar esse contrato, eu vou ter a oportunidade de fechar pelo menos mais uns 5 contratos aqui de pessoas que ele vai me indicar. Então vale a pena o que eu fazer? O que eu dar um desconto, diminuir minha margem de lucro. E isso impacta no cálculo do seu preço. E pouquíssimas pessoas falam isso aqui na internet. A maioria das pessoas só fala o seguinte: pega os custos que você vai ter para fazer o trabalho, custo de logística, custo de não sei o que, de equipamento, e não falam da parte estratégica. E aí você perde um monte de oportunidade por isso. Na mentoria, eu vou muito além de cálculo de calculadora, de padaria, de 2 mais 2, 4 mais 4. Não, cara. A gente entra na estratégia. E é por isso que os alunos conseguem ter excelentes resultados em pouquíssimo tempo. Porque eu já entrego o que dá certo. Eu já entrego o que dá certo. O que funciona, tá? Então você vai pensar, cara, tem cliente que vai me dar acesso, velho. Então vale a pena eu, na negociação, dar um desconto para esse cliente. Beleza? Porque a partir dele eu vou fechar outros contratos. Uma vez eu fechei um contrato com uma cooperativa, e essa cooperativa era de mineração, e ela tinha, na época, se eu não me engano, 18 empresas associadas a essa cooperativa, todas de mineração. Então era uma licença só para a cooperativa, porque, enfim, eles se enquadraram nesse tipo de modalidade, e essa mesma licença já cobria todas essas 18 empresas. Quando eu fui para a reunião para apresentar a proposta, eu já fui com a ideia do seguinte, cara, eu vou fechar o contrato com uma cooperativa que tem 18 empresas associadas. Você acha que quando essas empresas precisarem fazer qualquer tipo de outro empreendimento, qualquer coisa no trabalho deles, eles vão procurar quem? Um profissional que está na cooperativa ali ou um profissional de fora? É óbvio que eles vão procurar um profissional da cooperativa. Que a cooperativa já está pagando
e já está perto ali. Então eu pensei, cara, eu vou fechar esse contrato. Eu vou diminuir a margem de lucro aqui, porque isso vai me dar acesso a mais 18 empresários que vão pegar meu telefone, que eu vou ter o contato de todo mundo, que assim que eles precisarem, eles vão me ligar. Fechei um contrato a preço de custo. E cara, eu nem, assim, eu perdi as contas, eu não sei nem dizer a quantidade de retorno que eu tive com isso, ao longo de 2 anos que eu fiquei com esse contrato. Porque a todo momento era uma necessidade, a todo momento tem que fazer um projeto, a todo momento vou ampliar a minha frente de lavra, a todo momento, olha, eu vou colocar um britador aqui agora para poder fazer isso e aquilo. E quem é que eles procuravam? Procuravam o Lion. Vamos conversar com o Lion. E eu comecei a receber ligação toda hora, e fechando um novo contrato, e um novo contrato, e um novo contrato. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Lucro, dinheiro não é o único retorno num contrato. Principalmente quando você está começando, tá? E eu não quero dizer com isso que você vai cobrar um preço barato. Não, cara. Você vai cobrar um preço, você vai ter lucro, mas você pode abrir mão um pouco desse lucro, pensando numa oportunidade maior. Beleza? Vocês estão entendendo aí? Sim ou não? Estão conseguindo... Vocês concordam com isso? Não concordam? Eu quero ouvir a opinião de vocês também, tá? Pérola colocou assim, eu fui convidada para participar de EIA. Como não tenho experiência, estou visando os contatos para meus futuros trabalhos de licenciamento. Muito bom. Muito bom mesmo, tá? Então essa é a ideia. E aí você vai pensar nessa questão do acesso também como estratégia, beleza? E existe também um terceiro tipo de cliente, que é o cliente que vai estar status. Sabe como assim status? Cara, na sua cidade eu tenho certeza que tem algumas empresas ou alguns empreendedores que têm credibilidade no mercado. São empresas e empreendedores que todo mundo conhece, que têm visibilidade, tá? Que só o fato de você falar, fazer um vídeo no Instagram da empresa, da sua empresa, mesmo que você seja autônomo, você faz lá um Instagram profissional, só o fato de você colocar essa empresa no seu portfólio vai fazer com que as pessoas te veem com outros olhos. Vai fazer com que você seja reconhecido como uma autoridade. Então, por exemplo, quando eu estava começando, eu comecei a focar em nichos específicos. E um dos segmentos específicos foi o segmento de funilaria e pintura, oficinas de funilaria e pintura. Aqui na minha cidade tem várias. E não são empreendimentos pequenininhos não, eles são grandes, eles têm lá um galpão, é tudo muito organizado, tá? Claro que tem aqueles que são todo jeito, sempre tem, mas eu foquei nos que eram bem estruturados. E eu mirei logo, uma das minhas prioridades ali foi fechar com um dos maiores que tem aqui. Por que eu sei que ele é um dos maiores? Primeiro, em todo canto eu vi uma propaganda dele. Eu ia no shopping, tinha lá propaganda desse empreendimento. Eu ia numa praça, tinha um outdoor com uma propaganda desse empreendimento. Enfim, estacionava o carro, no carro que estava na minha frente tinha um adesivo desse empreendimento. Em todos os lugares que esse empreendimento estava, essa propaganda, escutava a rádio, esse empreendimento estava. Então, cara, eu pensei, pô, esse cara aqui é uma referência. Não tem como ele não ser uma referência. Eu passava em frente e estava sempre lotado. Um monte de gente atrás, toda hora fazendo orçamento. Esse cara é uma referência. Então ele estava na minha mira para prospectar. Logo de cara. Por quê? Porque eu sabia que só o fato de eu falar, olha, um dos meus clientes é aquele empreendedor ali. Eu estou fazendo serviços para ele e ele está 100% regularizado. Só o fato de eu colocar um vídeo no meu Instagram dizendo que eu presto serviço para aquela empresa, eu seria visto naquele mercado como uma autoridade. Então vale a pena o quê? Eu abrir um pouco da mão do lucro pelo lucro financeiro, para poder captar esse cliente, trazer ele para o meu portfólio, porque eu vou ser visto como uma autoridade. Porque é um local extremamente movimentado. E uma das técnicas que eu uso de divulgação dentro das empresas é toda a placa de sinalização ter a minha logomarca.
E eu ensino isso na mentoria, inclusive. Como, por exemplo, a oficina de funilaria e pintura vai precisar de um PGRS porque gera resíduo perigoso. Então, o PGRS ele exige várias sinalizações dentro do empreendimento. Local de armazenamento de materiais perigosos, local de acondicionamento interno, local de acondicionamento externo, coletores, o que é para papel, plástico, material perigoso. E essa sinalização são adesivos ou placas que você coloca nos locais de cada... dos locais dentro da empresa que tem essas funções. E o que tinha nessa placa? Quem fazia essa placa? Eu desenhava a placa, colocava armazenamento, acondicionamento interno de resíduos perigosos. Tinha lá o nome e tinha lá a minha logomarca. Era um local extremamente movimentado. Então todo mundo que passava por lá, primeiro, via que tinha alguém acompanhando e segundo, olhava a minha marca. Eu estava fazendo uma propaganda gratuita. Eu estava sendo pago e fazendo propaganda gratuita dentro do negócio do meu cliente. Então o cara que entra lá para fazer o reparo do carro dele, ele tem um posto de combustível. Às vezes o cara tem um empreendimento e pergunta, olha, você quem é que faz aqui? Eu vi aqui que tem um... Passa o telefone dele aí. Vocês têm que pensar nisso também, galera. Abram os olhos para isso, tá? Abram os olhos para essa parada. Então, tem cliente que vai te dar status. Quem são as empresas mais reconhecidas de cada segmento aí da tua cidade? Eu quero trabalhar com posto de combustível, beleza. Quais são os principais postos de combustível? Por que você não pode começar a prospectar eles? O fato de você estar começando não impede isso não, tá? Se você souber se posicionar com autoridade, se você souber abordar esse cliente bem, fazer um trabalho com profissionalismo, você vai chamar a atenção, independente se é uma empresa grande ou pequena. Inclusive, a Glaucia colocou, ela é aluna da mentoria, ela pegou seu primeiro trabalho, em menos de um mês que entrou na mentoria, e ela já vai fazer um treinamento lá, e olha, ela colocou super interessante isso sobre as placas, vai fazer um PGRS, né, Glaucia? De uma clínica odontológica, se eu não me engano, né? Então já fica aí essa estratégia. Nas placas de sinalização, coloca a tua marca. Coloca lá teu nome, o nome da tua consultoria. Entendeu? Porque aí você já deixa padronizado, passa mais profissionalismo ainda. Beleza? Eu mesmo faço os desenhos aqui das placas. Muito bom. No caso aí, a clínica veterinária. Muito bom. Olha, clínica veterinária, um empreendimento extremamente comum, que tem toda a cidade e que precisa de serviços que você poderia estar fazendo. Você que está vendo essa live aí está sem conseguir se inserir. Beleza? A Glaucia entrou em junho e ainda no mês de junho já vai fazer seu primeiro trabalho. Então, muito bom, cara. Muito bom. Parabéns, Glaucia. E sabe que você pode contar comigo, né? Qualquer dificuldade que você estiver tendo aí, manda mensagem lá no grupo. Então, existem esses três tipos de clientes. Toda vez que você se deparar com um tipo de situação que você vai prospectar, que você vai passar um orçamento, se pergunta, cara, esse cliente ele pode me dar só lucro? Ele pode me dar acesso a outras oportunidades? Ele vai me dar status? Os 2 maiores postos de combustível da minha cidade são meus clientes. Que são mais bem localizados, o que estão mais visíveis, são meus clientes. Porque eu foco nisso, cara. Através deles eu pego outros projetos, através deles eu já fechei vários outros contratos. Então foca nisso. Quem são os principais aí dos segmentos licenciáveis da tua cidade? Que você poderia focar na prospecção. Eu ensino tudo isso na mentoria, tá? Inclusive eu vou até perguntar se ainda tem vaga para boleto. Acho bem difícil, porque nesse momento agora que eu estou gravando essa live, algumas pessoas já entraram no grupo. Possivelmente pode ter sido pelo boleto. Mas mesmo que não tenha vaga no boleto, galera, você ainda pode entrar até a meia-noite de hoje com 50% de desconto. Você pode dividir em 2 vezes no cartão de crédito, tá? Que vai ficar até uma parcela mais barata do que o boleto. Porque os juros do boleto é maior. É feito através da Provi, tá bom? Então, olha, sabendo dos princípios, agora vocês sabem dos princípios. Eu tenho certeza que isso aí já foi uma aula de precificação. Talvez você nunca ouviu falar nessas coisas que eu falei aqui. Porque a galera só fala de cálculo. Calcula isso, calcula aquilo, calcula aquilo, calcula aquilo, tá bom? E agora que vocês sabem os princípios, eu quero falar para vocês agora a gente entrar no cálculo de fato.
O cálculo é um dos pontos da precificação, não é a precificação completa, é um dos pontos. É o lado da moeda quantitativa. Existe o lado da moeda da estratégia, do profissionalismo por trás, tá bom? É aí onde você vai se diferenciar dos demais. Todo mundo sabe calcular. Todo mundo sabe pegar um custo, somar, diminuir, multiplicar. Todo mundo sabe fazer isso. Agora, poucos são os que têm a visão estratégica. Sabem o que estão fazendo. Poucos sabem o que eu estou fazendo. Quando eu fui fechar o contrato com uma cooperativa, muita gente olhou para mim e disse: você está cobrando barato demais, você está cobrando muito barato, você vai se arrepender. Aí eu, não, tá bom. Beleza. Não, tranquilo, beleza. Depois as pessoas viram por quê. Então seja estratégico em tudo que você for fazer. Para isso você precisa ter direcionamento, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos entrar agora nos cálculos, tá? Lion, o que é que eu tenho que considerar na hora de fazer um cálculo de um preço? Calcular um preço. Chegou a parte da moeda quantitativa. Você precisa considerar 6 características específicas na hora de uma precificação. 6 características específicas, tá bom? Primeiro, custos logísticos. Vai anotando aí, tá? Segundo, custos operacionais. Terceiro, impostos que você vai pagar em nota fiscal por aquele serviço que você vai prestar, ok? Quarto, custos técnicos, vai anotando aí, custos técnicos. 5, honorários. E 6, margem de lucro. Todo mundo ouviu quais são as 6 características que você tem que estar considerando na hora de calcular um preço, sim ou não? Anotaram, não anotaram? Estão entendendo bem? Esses são 6 critérios, tá bom? Lion, o que é custo logístico, custo operacional, imposto, custo técnico, honorários, margem de lucro? Qual a diferença de um para o outro? Então vamos lá. Ó. O que é um custo logístico? Custo logístico são os custos que vão envolver transporte, hospedagem e uso de veículos, a logística por trás do trabalho que você vai fazer. Então você vai fazer, por exemplo, um plano de recuperação de áreas degradadas, um PRAD. Vou dar um exemplo aqui, tá? Esse PRAD, ele vai exigir que você vá ao campo. Para você ir ao campo, mesmo que você tenha um carro próprio, eu recomendo que você insira o custo do uso do seu veículo nesse trabalho, porque seu veículo ele vai ser usado no trabalho. Ok? Então tem que ser considerado. Como é que eu uso esse custo? Cara, pega o quanto você iria ter de custo se alugasse um veículo para fazer esse trabalho durante um dia. Quanto é que seria esse custo? X reais na locadora. Ah, mas o carro é meu, eu quero ser mais flexível porque o carro é meu. Usa como base o custo de locação e coloca esse valor. Mas não deixe de colocar, porque você está, querendo ou não, depreciando seu veículo. Está usando o veículo no trabalho. É um veículo de trabalho. Tá? Mesmo que você tenha um carro, eu recomendo, eu uso e recomendo, inclusive muitos trabalhos, eu alugo um carro, mesmo tendo meu próprio carro, eu alugo. Tá? Então, eu recomendo que você considere isto também, tá? Então, cara, vou precisar alugar um carro? Vou. Quantos dias vou ficar com esse carro? Ah, é só um dia, beleza. Então, é na minha cidade. Ah, não vou precisar de carro. Eu não vou precisar de me deslocar para muito longe. Eu não vou precisar de um carro específico, 4x4, para ir para uma área com acesso mais difícil. Então, você tem que analisar isso. Então, você precisa primeiro estudar a demanda bem, tá? Então você só pode dar um preço quando você entende bem qual é a demanda que você vai fazer. Então vem a questão de você fazer uma reunião com o empreendedor, e uma visita lá no local para poder coletar todas as informações. Se for um projeto, analisar o tempo de referência, para entender tudo que você vai precisar fazer naquele trabalho, entendeu? E aí você vai calcular esses custos logísticos. Transporte, é uma cidade que fica a 50 quilômetros daqui, a 100 quilômetros daqui. Eu vou precisar dormir lá. Quanto vai custar essa hospedagem? Você vai precisar ficar no hotel. Quanto é a diária desse hotel? Então você tem que fazer o levantamento dos custos logísticos. Hospedagem, veículo, transporte, que é o que envolve a logística do trabalho. Você vai
quantificar isso. Quanto vai custar isso? Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Depois que você faz esse cálculo dos custos logísticos, você vai fazer o cálculo dos custos operacionais. Lá, e o que é custo operacional? São, por exemplo, os equipamentos que você vai usar. Então, vamos dizer que o trabalho envolve medição de ruídos, envolve o uso de um drone para fazer uma aerofotogrametria na área. O trabalho vai envolver o uso de equipamentos para medir emissões atmosféricas. Esses equipamentos precisarão ser alugados ou terceirizados para outra pessoa fazer. Então, você tem que considerar esses custos. Vou precisar usar um drone, vai ser durante um dia inteiro, esse drone vai estar comigo, vou precisar alugar. Eu preciso comprar um drone? Não, você não precisa comprar um drone, a não ser que você tenha uma demanda de trabalho que justifique o uso do drone constantemente para poder esse investimento ter um retorno de fato. Eu, por exemplo, quando vou fazer trabalhos com drone, eu faço uma terceirização, pego um parceiro aqui que tem drones, que trabalha com drones, faço a terceirização do serviço. Eu entrego a solução. Então, o contrato é no meu nome e eu faço um contrato meu para o parceiro. E a gente vai junto para fazer o trabalho junto, tá? Então, é esses custos que envolvem a operação mesmo técnica, tá? Quais são os equipamentos que eu vou precisar usar para fazer esse trabalho? Por isso que você tem que estudar bem a demanda. Não tem como você dar um preço sem antes estudar a demanda, sem ver o que é necessário ser feito, tá bom? Então você vai levantar esses custos operacionais, equipamentos que você vai precisar para poder fazer o trabalho. Lá não precisa de nenhum equipamento, então tudo bem. Se você não vai precisar de nenhum equipamento, você não vai colocar esse custo na sua planilha de precificação, ok? Então esse foi a segunda característica específica para você calcular o preço. Terceiro, impostos, tá? E o que são esses impostos? Envolve, por exemplo, o imposto que você paga para você emitir nota fiscal e envolve também, por exemplo, outras taxas que são da sua responsabilidade, como, por exemplo, a taxa da anotação de responsabilidade técnica, a ART, que em alguns casos é chamado de RRT também, enfim, vai depender do conceito de classe, que é o documento que se assina para fazer, tá? Lá sou eu que tenho que pagar os boletos da RT, e isso vai variar, tem consultor que paga, tem consultor que manda para o cliente pagar. O que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte, que você pegue o preço desse imposto, coloque no seu contrato e você pague. Porque quanto menos você ficar pedindo para o cliente fazer as coisas, mais rápido você vai terminar o trabalho. Às vezes você manda um boleto de R$80 de um CREA, R$90 de um CREA, e o cliente esquece de pagar, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, o cliente esquece de pagar e você fica atrasando o trabalho por conta disso. Ao invés disso, coloque esse preço logo no contrato, não é nada demais, caro demais, valor alto demais, e você paga para agilizar, porque aí você mesmo paga, já imprime a RT no seu registro, tá? Mas se eu não tenho um conceito de classe, seu parceiro vai fazer isso, vai emitir a RT, você vai pagar a RT dele, e aí ele, quando pagar, vai ficar liberado, e ele vai poder emitir essa RT. Pronto, simples assim. Ok? Então esses são os impostos. E com relação à nota fiscal, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Esse aqui é uma nota fiscal que eu tirei de junho, de um plano de recuperação de áreas degradadas que eu fiz, tá? Eu tirei essa nota fiscal dia 26 de junho. E o valor foi R$17 mil, tá? Uma nota fiscal simples, tá? Um serviço. Quem participou do evento até trouxe esse exemplo aqui. Eu paguei de imposto aqui uma alíquota de 2,17%, que deu R$ 368,90. Esse foi o imposto que eu paguei em cima desse serviço. 2% do trabalho, tá? A mesma coisa aqui em outra nota fiscal que eu tirei para serviço de acompanhamento, uma nota fiscal de R$7 mil, que é um dos contratos que eu tenho de assessoria, que é aquela mensalidade, tá? Que você já deve ter ouvido falar, para a gente acompanhar as licenças. Da mesma forma, a alíquota do ISS foi de 2,17%, tá? Em cima do valor, que deu R$ 151,90. Então, esses são os impostos, tá? E aí você vai consultar a questão dos impostos aí na sua cidade, você vai ligar para a Secretaria lá de Finanças e entender como é que funciona isso, tá bom? Mas não vai ser nada muito diferente disso, não. Dependendo também de algumas situações contábeis, tá? Lá, é uma pessoa física, eu posso tirar nota fiscal? Pode tirar nota fiscal, você vai pagar uma alíquota um pouco maior, tá?
Mas se você está começando, não tem uma carga de projetos muito grande, que isso vai pesar muito, não vejo problema nenhum você começar com pessoa física e depois abrir seu CNPJ. Eu mesmo passei 1 ano e 8 meses trabalhando como pessoa física, tá? Eu saí da empresa que eu trabalhava em dezembro de 2018, só fui abrir a minha empresa em 2020. Passei 1 ano e 8 meses como pessoa física, tá? Então, tirei várias notas fiscais como pessoa física, paguei uma alíquota maior, até que para mim não fazia mais sentido continuar como pessoa física e eu abri um CNPJ, ok? E eu não estou falando que você tem que passar também 1 ano e 8 meses. Não, eu hoje entendo que eu deveria ter aberto a empresa mais cedo. Eu teria economizado muito de imposto, tá? Mas enfim, é uma cabeça que eu tenho hoje. Eu tive que passar pelo processo e hoje eu estou chegando para vocês e falando minha experiência, tá? Você pode começar, não precisa passar 1 ano e 8 meses igual eu passei, mas você pode começar e depois abrir sua empresa, tá bom? Isso não é um problema, tá bom? E é isso com relação a impostos que você tem que considerar na sua precificação. Com relação à questão de imposto, eu quero dar uma ressalva aqui, tá? O que é que envolve taxa que você, na minha opinião, não deve considerar na sua precificação? As taxas dos impostos que os órgãos cobram para fazer os trabalhos, para analisar os trabalhos de licenciamento. Como assim, Mário? Quando você vai requerer uma licença ambiental, por exemplo, tá? O empreendedor vai pagar um imposto, exceto em alguns casos onde o órgão ele isenta o empreendedor por ele ser MEI ou ME, microempresa, tá? Existem alguns casos. Tem órgãos que isentam 100%, tem órgãos que isentam 50%, tá? Então você precisa consultar se há isenção para MEI e para ME, tá? E para você entender isso e qual é essa isenção, se é total ou se é parcial. Mas o que vocês precisam entender para essa live é que é uma pergunta que eu recebo muito, eu não recomendo que você fique colocando preço de imposto de órgão aqui. Por quê? Porque isso vai variar muito. Não tem como você, na maioria dos casos, saber exatamente qual vai ser o preço cobrado, o valor do imposto cobrado pelo órgão. Porque depende do tamanho da área. Cada órgão tem uma metodologia de calcular esse imposto. Não é uma coisa fixa, tabelada, taxativa. Não, cada órgão tem sua... Aqui mesmo onde eu atuo, na cidade matriz onde eu atuo, para tirar uma anuência para um empreendimento de mineração de até 50 hectares, você vai pagar em torno aí de, sei lá, acho que R$600, tá? Agora, numa cidade que fica a 80 quilômetros daqui, que inclusive é menor do que a cidade que eu tô, eu já tirei taxa de mais de R$3.000 só para uma anuência, que é um documento administrativo, não é nem licença, tá? Então vai mudar muito. Então, como muda muito e eu não tenho controle, eu não coloco no meu preço. Quando o cliente pergunta, olha, mas isso aí inclui tudo, você vai incluir todo o serviço, não está incluindo os impostos que você vai pagar. E aí é natural que ele pergunte, tá, mas quanto é esses impostos? Aí você vai dizer, olha, não tem como eu saber 100% quanto é, porque eles vão calcular de acordo com a metodologia deles. Mas vai ser em média de tanto a tantos reais. É um dever seu consultar isso no órgão. Tá, mas beleza, você precisa receber o processo. Mas você não tem nenhuma margem, nenhuma média ali, aí você fala as características da área. Tenta extrair essa informação do órgão, porque o cliente ele vai te perguntar isso. E se você responder, você vai passar mais autoridade para ele. E ele vai ter mais dados para entender se é o momento dele investir naquilo, e, enfim, fazer isso de forma mais assertiva, tá? Então eu, por exemplo, pergunto, olha, qual é a margem de taxa que vocês cobram? Só para eu passar para o cliente, ele vai querer saber, para poder começar o licenciamento. Aí, geralmente, a pessoa vai responder, olha, eu preciso realmente ver o processo, mas vai ser em torno de tantos reais. Ou então ele vai dizer, você tem que ir lá na norma tal, na portaria tal, que lá tem a base de cálculo. Aí você vai ter uma média disso. Mas não considera isso no teu preço, tá bom? Impostos. Qual é o quarto característica específica? Custo técnico. O que são esses custos técnicos, tá, galera? Custo técnico é tudo que envolve parceria, terceirização e equipe. Então, por exemplo, você vai fazer um licenciamento e no licenciamento o órgão pede vários projetos, beleza? E mesmo que você tenha um CREA, provavelmente alguns dos projetos que ele vai pedir, você não vai assinar todos. Até porque atuar com licenciamento ambiental não é assinar todos os projetos. Existe uma diferença aí, tá? Eu atuo com licenciamento ambiental e em muitos casos eu não assino todos os projetos.
Isso não me desabilita a trabalhar com licenciamento ambiental, pelo contrário, tá? Eu faço parcerias. Então, quando você precisar de parcerias, é um custo técnico que você vai ter. Então, esse custo tem que estar considerado na sua planilha de precificação. Ah, o meu parceiro cobrou R$ 2.000 para fazer esse trabalho e assinar junto comigo. Cobrou R$ 3.000 para eu assumir toda a parte de campo, trazer os dados para ele, escrever o projeto, para ele ler, corrigir e assinar. Cobrou R$ 3.000. Esse valor tem que estar computado aí dentro da sua precificação, tá? Parcerias, terceirização de serviço. Qual é a diferença de uma parceria com uma terceirização de serviço? Parceria é porque você vai fazer junto. Terceirizar é que você vai terceirizar. Então, por exemplo, eu vou fazer um levantamento, uma aerofotogrametria. Quando eu vou fazer a aerofotogrametria, eu terceirizo o trabalho. Então, eu só levo a equipe para o campo e fico lá assistindo. E que eles fazem o trabalho deles lá, me entregam uma coisa pronta. Então, eu terceirizei. Não é uma parceria, de fato, ali na execução do trabalho. É uma terceirização. Só que essa terceirização já está vinculada a um contrato que é meu. É bom vocês entenderem essa diferença também, tá? Para saber qual é o momento que vocês vão fazer uma parceria e o momento que vocês vão terceirizar o serviço. Parceria. Vou fazer um plano de lavra. Eu não posso assinar plano de lavra, mas eu aprendi a fazer. Mesmo sem poder assinar, eu aprendi a fazer. Então, eu vou para o campo, coleto as informações, começo a escrever o plano de lavra e passo para o engenheiro de Minas, que é o técnico que é habilitado realmente a elaborar e assinar. O engenheiro de Minas, ele vai ler, vai fazer as considerações dele, vai assinar, vai tirar a RT. Eu também tiro um RT como profissional que participou do trabalho, não como principal responsável técnico, tá? E aí eu fiz uma parceria, porque eu fiz o trabalho junto com ele. Vocês entenderam a diferença aí? Sim ou não? Ficou clara a diferença? Então vocês precisam considerar essa diferença aí na hora de fazer os trabalhos, tá bom? Então você tem os custos técnicos e aí você vai ter a parte de honorários, tá? Lá o que é esses honorários, tá? Você precisa começar a se ver como um prestador de serviço na sua empresa também. Então, olha, eu sou engenheiro ambiental. Quando eu estou no campo fazendo um projeto, eu estou prestando um serviço para a minha própria empresa. Então, eu preciso pensar nos meus honorários. Porque existem as contas que são da empresa e existem as minhas contas pessoais. E você não pode estar misturando essas duas coisas. Porque quando você mistura essas duas coisas, você perde o controle da saúde financeira do seu negócio. Lá, mas eu sou pessoa física. Mesmo você sendo pessoa física, você precisa começar a ter essa visão de separar o que é do seu negócio e o que é seu. Tá? E é por isso que você tem que ter os seus honorários no trabalho. Todos os meses você tem que pegar parte daquele faturamento como se fosse seu salário. Mesmo você sendo o dono da parada, entendeu? E esse valor vai ser somado dos honorários que você tem dentro de cada contrato. Então você tem que calcular os honorários. Como é que eu calculo os meus honorários? A forma que eu recomendo que você faça esse cálculo de honorários é você pegar o preço da sua hora técnica, quanto custa a sua hora técnica, e multiplicar pela quantidade de tempo que você vai se dedicar fazendo aquele trabalho. Então você vai fazer um PRAD. Qual é a estimativa de tempo que você vai levar para finalizar esse trabalho? Se a gente for pensar aqui em trabalhos voltados para licenciamento de impacto local e regional, geralmente os órgãos dão um prazo entre 30 e 60 dias para você entregar um trabalho depois que eles exigem. Então, o que eu recomendo para você? Sempre considere um prazo entre 30 e 45 dias, trabalhando ali 4 horas por dia, tá? Você vai ver que você vai levar bem menos tempo do que isso. Claro que o que vai dizer se você vai ter mais eficiência, ou seja, fazer o melhor trabalho no menor tempo possível,
vai ser o nível de direcionamento que você tem, vai ser o nível de conhecimento que você tem. Quem não tem conhecimento acaba demorando mais para fazer o trabalho. Quem já tem um certo direcionamento já vai entender, já vai fazer de uma forma mais eficiente, tá? E a ideia é que você comece a ter um pensamento dessa forma. Cara, quanto é a minha hora técnica? Quanto é que custa a minha hora técnica? Aí você fala, Lion, mas eu não sei, não faço ideia de quanto é que custa a minha hora técnica. O que eu recomendo? Vai lá no conselho de classe, pesquisa. Lá pode ser que você ache uma tabela, tá? De quanto vai custar a tua hora, mais ou menos. Coloca no Google, hora técnica biólogo, hora técnica engenheiro ambiental, hora técnica, eu falo o nome da tua formação. Você vai achar algumas referências, tá? Sobre isso. E aí você pode usar aquela que você, enfim, quiser adotar para o seu caso, tá? Na mentoria, eu dou algumas referências do que eu acho que você pode usar como um primeiro ponto, primeiro passo aí para calcular os seus preços. Só que, como eu falei, você pode adaptar isso à medida que você vai. O preço que você cobra hoje não precisa ser o mesmo preço do resto da sua vida. Você tem essa liberdade de mudar. Mas você precisa entender que dentro da sua planilha de precificação tem que ter seus honorários. Porque é o preço, é o valor que você vai tirar para você pagar as suas contas pessoais. Os boletos do seu cartão, a conta de água e luz da sua casa, tá? Sei lá, as coisas que você faz pessoalmente, tá? Que não envolve trabalho necessariamente. E o seu negócio também vai ter os custos. Se você, por exemplo, vai alugar um escritório, é um custo da empresa. Se você vai investir em algum equipamento, é um custo da empresa. Então a empresa tem que ter caixa também. Não é você rapar o dinheiro todinho que você faturou no contrato e botar no seu bolso. Não, a empresa tem que ter caixa para investir, para poder você crescer, para poder você ampliar seu raio de ação, para poder você fazer trabalhos de prospecção que vão trazer resultados maiores, tá? Essa é a ideia, beleza? Então você vai calcular os seus honorários. E por último, margem de lucro, tá? Quando você pega custos logísticos, mais custos operacionais, mais impostos, mais custos técnicos, mais honorários, você vai fechar um preço específico. Sei lá, deu 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais por aí. Só que isso aí vai ser o custo. Você concorda que tudo isso é custo? Porque os seus honorários não é o lucro que você vai ter. Os seus honorários que a empresa vai ter, tá? Que o seu negócio vai ter. Seus honorários é como se fosse o que a empresa vai te pagar para fazer o trabalho. É um custo que a empresa tem. Então, a sua empresa tem que ter lucro para poder sobrar dinheiro no caixa, justificar aquele trabalho que você está fazendo, que a gente, enfim, trabalha para ter essa lucratividade. Sobra dinheiro no caixa, você vai poder investir para crescer. Ok? Então você precisa considerar uma coisa chamada margem de lucro. Qual é a margem de lucro do teu negócio, dos teus projetos, dos teus contratos? Qual é a margem de lucro? Se eu te perguntasse qual é a margem de lucro aí que você tem para elaborar trabalhos de PGRS, trabalhos de plano de recuperação de áreas degradadas, uma média aí da margem de lucro. Você precisa saber disso, tá? Porque é o valor que você vai adicionar dentro da precificação, dentro da proposta final, para que você tenha o pagamento de todos os custos, inclusive os seus honorários, e a margem de lucro da empresa, que é o dinheiro que vai sobrar no caixa. Ok? Você tem um faturamento, desse faturamento total, o contrato foi de 30 mil reais. Esses 30 mil reais, você vai ter esse faturamento, você vai receber, você vai pagar os custos para aquele trabalho, você vai pagar custo fixo e variável, por exemplo, aluguel de escritório e tal, os custos fixos. Você vai pagar os custos que eu falei aqui do determinado trabalho, você vai pagar os seus honorários e tem que sobrar alguma coisa no caixa da empresa. E o que sobra no caixa da empresa é justamente o lucro. É o que vem depois de toda aquela, como se fosse um filtro, o que sobra, tá? Então você tem que ter sua margem de lucro. Lion, qual é a margem de lucro que você me recomenda nesse começo, para eu ter como uma base? Cara, o que eu recomendo é uma margem de lucro entre 30% e 35% no mínimo, tá? 30% e 35% no mínimo. Ou seja, na hora que você calcula todo o preço, coloca 30% a 35% de margem de lucro, tá? No mínimo, pensando também nas estratégias de cliente que dá lucro, cliente que dá acesso, cliente que dá status. Às vezes vale a pena você diminuir um pouco, porque você vai ganhar mais lá na frente, ok? Mas eu recomendo que você, é o mínimo que você trabalhe numa margem de lucro de 30% a 35%, tá bom?
E aí você vai evoluindo, você vai aumentando essa margem de lucro. Já fiz trabalhos aqui com margem de lucro de mais de 40%, com mais de 50%. Porque a gente trabalha com serviços, tá? Diferente de produto que você tem que comprar e revender, você trabalha com serviço. Então, serviço você vai, muitas vezes, você está na sua casa trabalhando em home office, usando o computador que você já tem, acesso à internet da sua casa mesmo, o celular que você já tem, e você faz os trabalhos. Então, muitas vezes o custo para você executar um trabalho é muito baixo. É um custo baixo, tá? Então, você compensa isso na margem de lucro. Você consegue ter uma margem de lucro grande, uma margem de lucro bem flexível, tá? Dentro do licenciamento ambiental. Por isso que para mim a área de licenciamento ambiental é a área mais lucrativa do mercado ambiental, da consultoria ambiental, porque você pode trabalhar da sua casa. Você vai fazer o projeto no campo, então o custo que você tem, sei lá, você bota um raio de ação dentro da sua cidade, 80 quilômetros, você vai ter um custo de ir até lá e voltar, trabalha usando o seu computador. Não é um segmento que você precisa comprar vários equipamentos ou investir em pós-graduação, enfim, tipos de cursos que são caros, tá? Por isso que você consegue aí ter uma margem de lucro maior, ok?